O demônio e o burro. Havia um burro amarrado a uma árvore em determinada localidade do Brasil. O demônio veio e soltou o burro. O burro entrou na horta dos camponeses, vizinhos daquela fazenda, e começou a comer tudo. A mulher de um dos camponeses, dono de uma horta, quando viu aquilo, pegou o rifle e, com raiva, disparou. O dono do burro ouviu o disparo de longe, saiu, correu, viu o burro morto, ficou enraivecido, também pegou seu rifle e atirou contra a mulher do camponês. Ao voltar para casa, o camponês encontrou a mulher morta e matou o dono do burro. Os filhos do dono do burro, ao verem o pai morto, queimaram a fazenda do camponês. E aquele camponês, em represália, matou os filhos do dono do burro. Aí perguntaram ao demônio o que ele havia feito. E ele respondeu: não fiz nada, só soltei o burro. Meu irmão, minha irmã, se você quiser destruir uma família, uma fazenda, uma cidade, se você quiser destruir um país, é só soltar os burros. Os burros soltos provocarão a grande tragédia. Para bom entendedor, meia palavra basta. Então, eu acho que você já entendeu tudo. Se a gente soltar os burros em nosso país, em nossa cidade, a destruição será garantida. Essa é uma estratégia de voz, de liberdade para agirem, de confiança aos burros ou aos ignorantes, e a destruição será garantida. Existe um outro ditado que diz que quem combate são os soldados, mas os heróis são sempre os reis. Isso nas guerras de outrora. Os burros são usados como massa de manobra. Os ignorantes, as pessoas que são instrumentalizadas, são utilizadas como massa de manobra por aqueles que estão acima, que depois levarão a fama ou pela destruição ou pelo intento, que não sabemos qual é. É precioso e é importante que nós saibamos sobre quem estamos pondo a confiança nos rumos da nossa casa, da nossa igreja, da nossa empresa, da nossa nação. Isso nos enche de uma tal responsabilidade que não pode ser tratada com brincadeira. A partir do momento em que nós recebemos qualquer responsabilidade, a gente não pode mais brincar com aquilo. Um menino, uma menina com 16 anos que tira a sua carteira nacional de habilitação não pode mais brincar no volante. Talvez no colo do papai e da mamãe, quando ainda eram pequenos ali, sentado ao volante, o pai dirigindo e a mãe pudessem até brincar, dependendo da região do Brasil onde não tem uma fiscalização tão intensa, pudesse até com o carro parado sentar a brincar ali ao volante.
Mas a partir do momento em que completou 16 anos e tirou a sua habilitação, não pode mais brincar. Ou 18 anos. Habilitação ainda é 18 no Brasil, né? Mas e com o voto? Veja quantas pessoas aos 16 anos votando. Pense agora na cabecinha, na mentalidade que tem seu filho, sua filha com essa idade. Eu recebi aqui uma informação de que lá nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa e nessa pesquisa descobriram um grave perigo. Jovens não sabem distinguir notícia falsa de notícia verdadeira. Jovem quer dizer pessoa nova, adolescente ainda. Mas o que dizer também de uma sociedade que nos apresenta adolescentes trintões, adolescentes quarentões, que não amadureceram, não frequentaram a catequese, não tiveram em casa aulas de valores e de princípios com o papai, com a mamãe. Muitos deles nem tiveram o papai em casa, foram criados só pela mamãe, que por precisar trabalhar muito e não deixá-los passar fome, não tinha tempo para educá-los devidamente, ensinar a eles as noções mais lindas de fé, de amor, de virtudes. Por quê? Porque aquela mamãe que precisou sair de casa tão cedo para trabalhar e dar conta de tudo, estava revoltada, enfurecida com o pai daquelas crianças que a abandonou. E vai crescendo a multiplicação de pessoas ignorantes. Não sabem o que é amor. Ignorante por ignorarem. Não conheceram amor, valor, princípio, moral, fé. E vamos vendo uma sociedade se encher de pessoas assim, não por culpa delas, mas pelos burros que foram soltos e começaram a causar a destruição. Quantos burros soltos por aí que se casaram sem estar preparados para casar? Eleitos para cargos públicos sem estarem preparados para exercê-los? Desculpe, mas até quantos assim também? Despreparados para uma função religiosa? Uma vida consagrada? Meu Deus! E quantas coisas acontecendo e a gente tentando tapar o sol com a peneira, entender o que está acontecendo. Se uma pesquisa como essa me diz que jovens não sabem distinguir entre notícia falsa e notícia verdadeira, você imagine com a podridão que está a mídia hoje, os meios de comunicação, um jornalismo em estado de putrefação que nós temos hoje, totalmente militante. Um jornalismo sem os princípios do verdadeiro jornalismo de verdade, de transparência e de imparcialidade, que se vende pela verba institucional. O que dizer das notícias que são dadas para essa juventude que não sabe distinguir o que é verdade e o que é falso? O bom jornalismo, ele é capaz de dizer de um ato de uma autoridade e de um ato de um cidadão se está correto ou não, porque ele vai às fontes das leis daquele país. Ele não faz aquilo que está sendo pago para noticiar. E é o que temos visto em grande parte hoje no nosso Brasil, lamentavelmente. Voltando aqui à nossa reflexão. O inimigo de Deus, ele não faz nada demais.
ele simplesmente solta os burros. E os burros vão provocando grande estrago. Como é que ele solta os burros? Quando ele diz que a liberdade para fazer o que quiser não tem nenhum problema. E aí, com essa liberdade, que é algo positivo, a liberdade que é uma primícia do ser humano, um dos seus principais dons e graça, ela mal exercida, ela vira um outro termo bem parecido com liberdade: libertinagem. E uma sociedade de libertinos é como o burro solto. O libertino usou de algo bom que seria a liberdade para promover a algazarra, a desordem. E numa desordem, todo mundo se confunde, as coisas se confundem, a verdade não reluz, e aí as pessoas agem mal, cada uma vendo a verdade somente sob o seu olhar, e aí a gente vê no que tudo isso deu. O burro que entra na horta de um camponês, horta vizinha de um camponês, come tudo, a mulher do camponês fica com raiva, atira no burro, o dono do burro, da fazenda onde ele escapou, ouve o disparo, vai olhar o que aconteceu, é o seu burro que está morto, e ele, enraivecido, também pega seu rifle, parte para cima da mulher daquele camponês, mata a mulher. O camponês que estava fora de casa, quando chega, encontra a mulher morta, ouve toda a história e parte para a casa do dono do burro e mata o dono do burro. Os filhos do dono do burro querem vingar a morte do pai, vão queimar a fazenda do camponês. O camponês, vendo sua fazenda queimada, parte para cima dos dois jovens, ou três, ou não sei quantos, e os mata a todos. E aí vão perguntar para o demônio: o que você fez? Ele: não fez nada, só soltei o burro. Aqui era um burro animal. Ao ser humano foi dada a graça da inteligência e a graça do batismo, que nos torna imagem e semelhança de Deus. Isto quer dizer, nós em nada nos assemelhamos ao burro. Mas quando nós ignoramos a imagem e semelhança de Deus, mesmo sendo batizados, nós nos tornamos burros batizados. E a gente estraga tudo e causa tragédias, como essa que eu acabei de aqui contar. Me desculpe, meu irmão, me desculpe, minha irmã, mas é bem possível que na nossa sociedade nós tenhamos uma porção. Qual é o relativo aqui de burro? Não é manada não, né? Superlativo de burro. É bem provável que a gente tenha uma manada de burros, é isso mesmo, burros batizados. Uma manada. Pessoas que a gente conheceu, cristãs, foram batizadas, fizeram primeira comunhão, crismaram e até frequentam a igreja, mas agem como o burro, influenciado pelo inimigo que lhe oferece liberdade, tornando-o um libertino. Há esperança. Batizar, rebatizar os burros. Batizar no Espírito Santo os burros. Clamar pelos burros. Levá-los
a verdadeira fonte do alimento que pode salvá-los. A fé, a igreja. E a gente não pode desanimar. Mesmo diante de tal cenário, a gente não pode desanimar. Por quê? A nós não é dado o direito de desanimar, nem desistir de ninguém, menos ainda dos burros. E eu sei que você está entendendo o que eu estou falando. Peçamos a Deus sabedoria, perseverança, esperança